Olá, meus amigos, beleza? Estamos aqui para mais é o terceiro vídeo de resposta ao nosso querido irmão. Se não me engano, o nome dele é Jonas. É como tá lá no YouTube. Ele fez uma pergunta sobre a questão do sábado, se é ou não para guardar, em relação aos textos que ele me enviou. Ele me pediu minha opinião a respeito desses textos. Eu já respondi no primeiro vídeo, Colossenses 2, 16, 17, a minha opinião. No segundo vídeo, eu respondi Romanos 14, a minha opinião. Agora eu vou responder a minha opinião sobre o texto que ele citou, foi Lucas 16, 16. Vamos ler o que está escrito nesse texto? Vamos lá. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Ou seja, o que dá para entender aqui nesse texto é que a lei e os profetas duraram somente até João Batista. Ou seja, quando alguém vem falar assim, olha, lá nos 10 mandamentos, o quarto diz para guardar o Shabá. Aí nós pensamos assim, não precisa mais, porque a lei e os profetas, elas vigoraram ou elas duraram até João. Lucas 16, 16. Então nós não temos a obrigatoriedade de estarmos debaixo da lei nesse contexto. É o que muitos pensam, não é? Mas o que ocorre? Tem um pequeno problema aí. No texto original grego, Lucas 16, 16, ele só fala assim, a lei e os profetas até João. Não existe a palavra duraram, como tem em várias bíblias, a lei e os profetas duraram até João. Não, a palavra duraram não existe no original grego. Ou então tem uns que falam assim, a lei e os profetas vigoraram até João. Também não existe, não é? Então, no grego original é a lei e os profetas até João. A lei e os profetas até João. Não tem o verbo duraram, não é? E o que ocorre? O tradutor, quando ele viu que estava sem sentido, a lei e os profetas até João, ele optou por conta própria introduzir a palavra duraram, não é? Então, por isso que ficou, a lei e os profetas duraram até João. Mas veja que não faz sentido. A lei e os profetas durar até João, e depois disso não ter mais lei, sendo que no versículo 17 Cristo diz, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Tá vendo que entra em contradição? Então, o tradutor que colocou a palavra duraram ou vigoraram, no sentido de que a lei não vale mais, ele acabou que fez uma confusão, porque entra em contradição com o versículo seguinte, que Cristo diz que enquanto houver céus e terra, nenhum tio jamais se omitirá da lei. Vemos que existe céus e terra ainda, então nada passou da lei. Então, o que ocorre? O tradutor errou quando colocou a palavra duraram. Tanto é que na minha Bíblia aqui a palavra duraram não está na letra normal, assim, em negrito. Está em itálico. A letra está dobradinha assim, Por quê? Porque essa Bíblia, toda vez que aparece uma palavra em itálico, quer dizer que a palavra não está no original grego, certo? E aí, como é que a gente resolve isso? É simples. São 4 evangelhos, não é? Vez ou outra, mesmo que um evangelho está falando, tipo, por exemplo, o que Mateus está falando aqui, Lucas pode falar ali também. E Marcos pode falar ali, entendeu? Então o que a gente faz? É só pegarmos o texto paralelo a Lucas 16 e 16, que está falando a mesma coisa, e ver o que está escrito nesse outro texto, para ver se
nos dá alguma informação para melhorarmos a nossa compreensão de Lucas 16:16, que não tem verbo. E adivinha só, localizamos. O, o, o paralelo de Lucas 16:16 é Mateus, capítulo 11, versículo 13, que diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Agora sim. E olha só, aqui no original está escrito realmente, tem o profetizaram. Então, em paralelo a Lucas 16:16, que só diz a lei e os profetas até João, Mateus 11:13 fala: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Agora fica fácil. Então o que o tradutor devia ter feito? Ele devia ter visto aqui que no paralelo de Mateus 11:13 está escrito que a lei e os profetas profetizaram até João. Ele devia ter visto isso. E na hora de traduzir Lucas 16:16, ele tinha que ter escrito: a lei e os profetas profetizaram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Aí o versículo seguinte: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Se colocarmos a palavra profetizaram, que é o correto, não entra em contradição com Lucas 16:17, que diz: enquanto houver céus e terra, nada cairá da lei. Ou seja, o que podemos entender simplesmente de Lucas 16:16 é que toda a lei, todos os profetas, eles profetizaram a vinda do Messias até João Batista. João Batista foi o último a pregar sobre a vinda do Messias, tanto é que ele batizou o Messias na água do Rio Jordão, certo? Simplesmente isso. Não é um texto que está dizendo que a lei não vale mais, ou não precisamos mais guardar os mandamentos. Não, impossível, porque se nós fizermos isso, será libertinagem, porque a lei diz: não adulterarás. E aí, você vai adulterar? Você que diz que não tem mais lei. Não o querido irmão que perguntou, mas assim, eu já ouvi pessoas falarem assim: a lei não vale mais. Eu penso, se não vale mais, não quer dizer que podemos adulterar? Podemos matar? Não. A lei é eterna, ela vale sim. Então, na minha opinião, Lucas 16:16 não está falando que a lei passou, ou durou só até João, ou vigorou. Não, porque esses verbos duraram e vigoraram não existem no original grego. O certo é profetizaram. Então, nesse contexto, a lei e os profetas, e o Lucas 16:16 não está dizendo que a lei não vale mais. E sim, simplesmente que a lei e os profetas, eles profetizaram até João Batista sobre a vinda do Messias. Certo? E realmente Jesus veio ali por volta do ano 27, quando ele foi batizado por João Batista, cumprindo a profecia das 70 semanas, que desde o decreto de Artaxerxes em 457 a.C. passariam-se 469 anos e o Messias chegaria, que deu no ano 27 da nossa era. Beleza? Obrigado, pessoal, pela atenção. Vamos para o próximo vídeo, onde eu vou responder qual o próximo texto citado pelo nosso querido irmão. Marcos 2, 26 e 28, certo? Tchau, tchau. Beleza.